está falando de marketing, quando a gente está falando de relacionamento com o cliente, quando a gente está falando de fidelização de cliente, muitas vezes é algo que acontece de uma forma sem querer, tá? Às vezes o cliente fideliza com você por motivos que você nem sabe. Você nem sabe que aquele cliente é seu, ou simplesmente ele fideliza porque você é o pet mais perto da casa dele. Só que se abrir um pouquinho mais perto, ou talvez um pouquinho mais longe, mas que trouxer algo que vai valer a pena ele fidelizar, provavelmente ele vai te trocar, tá? Por quê? Porque se você fideliza sem querer, se você não faz nada para fidelizar, se você não tem nenhuma ação, nenhuma estratégia de fidelização de clientes, você nem sabe exatamente por que o cliente tá ali com você. Então, da mesma forma como você não sabe, é muito fácil você perder ele. Você não criou relações com ele. Você não tem um relacionamento forte, você não tem um relacionamento duradouro, né? Então, o primeiro passo é esse. A gente tem que ter uma estratégia para fidelizar cliente. Ah, Amanda, o cartãozinho fidelidade, né? Até me perguntaram hoje na caixinha de perguntas. É bacana? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso é um ponto só, mas só isso é muito pouco. Ainda mais hoje em dia, com uma galera, né, entrando para esse mercado, um monte de pet shop aí entrando e, enfim, entrando no seu negócio, né, um monte de pet shop entrando aí um monte de concorrente. Você ter só isso é muito pouco para você fidelizar, não dá mais, entendeu? Você tem que ser muito além. Ah, Amanda, então é difícil fidelizar, é difícil a gente pensar nisso? Gente, não é difícil. Sabe por quê? Porque poucas pessoas pensam fora da caixa. Poucas pessoas agem fora da caixa. A maioria, sabe o que acontece com a maioria? Segue a vida. A maioria vai fazendo o que todo mundo faz. Diferente se for meu aluno, né? Porque se for meu aluno, entendeu, meu bem? Você pode ter certeza que você vai se destacar, porque o tempo todo eu puxando a orelha, amanhã mesmo, ó, tô até descabelada aqui, amanhã mesmo, a gente já tem a nossa mentoria do mês de março, né? Então a gente já vai falar sobre algumas estratégias, inclusive sobre isso, porque não dá, é o tempo todo você tendo que pensar fora da caixa. Agora, pasme, não é difícil pensar fora da caixa no mercado pet. Por incrível que pareça, não é difícil. O que acontece, gente? Não é difícil pensar fora da caixa no mercado pet. O que a gente tem que simplesmente parar de pensar bom, se todo mundo tá fazendo, eu vou fazer algo diferente. Se todo mundo tá seguindo, eu vou fazer algo diferente. Agora também não dá pra você não fazer nada, nem fazer o que todo mundo tá fazendo e também não fazer nada. O mais importante é você bolar estratégias diferentes. E como é que a gente cria isso? Né? Muitas vezes as pessoas falam assim pra mim: nossa, Amanda, como você é criativa, como você... Nanana. Gente, eu tô o tempo todo abastecendo a minha mente de coisas novas. Eu tô o tempo todo estudando, eu tô o tempo todo tendo contato, né? Por isso que esse contato com os meus alunos, pra mim, é muito importante, esse contato da gente trocar experiência, a gente compartilhar a experiência, a gente ter esse feedback, né? Da gente ter essa relação muito próxima. Isso é fundamental, porque você vive com pessoas que diariamente que fazem o mesmo que você. Então o tempo todo a minha mente está sendo abastecida de ideias, o tempo todo a minha mente está abastecida com coisas que estão acontecendo, né? Você entender para onde que esse mercado está indo, você entender o que está acontecendo e simplesmente não é só mercado pet também, é se inspirar com o que está acontecendo em outros mercados, que você vai fazer uma analogia e trazer para o seu mercado. Só que você não consegue fazer isso, você não consegue pensar, poxa, meu Deus, que ideia, olha que ideia bacana, eu já tinha visto gente fazendo isso, mas eu não tinha pensado em trazer isso para o mercado pet. Por quê? Porque a sua mente não está abastecida o suficiente com coisas, você não dá informação, você não dá munição para sua mente trabalhar isso para você, né? Então, primeira coisa é você abastecer a sua mente de ideias. E outro ponto é você simplesmente saber como agir. Por quê? Quando você tá lá dentro,
você tá lá no seu pet shop e a maioria da galera é empreendedor que está no operacional. Então, você é aquela pessoa que abre loja, fecha loja, atende cliente, muitas vezes é tosador, muitas vezes é veterinário, você tá lá dentro. Você conhece o seu negócio como ninguém. Você conhece o seu cliente como ninguém. Você conversa com o seu cliente todos os dias. Ele vai te trazer a informação do que ele quer. Ele vai te trazer a informação do que ele precisa, tá? Então, agora eu vou falar para vocês as duas formas mais poderosas que eu entendo de fidelizar cliente. São formas que elas estão entrelaçadas, tá? São formas que elas estão ligadas. Acaba que uma se confunde com a outra, mas eu vou explicar para vocês a diferença. Então, a gente vai falar hoje sobre duas formas. A primeira é a UX, né? Que eu acabei até já dando um spoilerzinho sobre isso nos stories. O que é o UX? É User Experience, do inglês, experiência do usuário. Essa é uma forma muito poderosa. E a segunda forma é o marketing de relacionamento. Então vamos entender a diferença entre eles e vamos entender como que vocês podem aplicar isso na loja física de vocês. E User Experience é o X. Da onde que vem esse termo? O que isso significa? E por que muitas pessoas também têm aplicado isso de uma maneira diferente, de uma maneira equivocada? Esse termo, ele veio através, deixa eu pegar o nome da pessoa, Donald Norman, tá? Ele estava um dia na Apple, né, gente? Óbvio, a gente tá falando de experiência de usuário. Quem que provavelmente criou esse termo, né? Alguma coisa relacionada à Apple, sempre. Não tem como, essa empresa é muito inovadora. Enfim, ele estava na Apple e eles perceberam que o fato de você comprar um computador na época era algo ruim. Por quê? Era algo pesado, várias peças, a pessoa tinha que ter um carro, né? Tinha que ter um carro para carregar esse computador. Chegava em casa, tinha que descarregar do carro. Chegava em casa, tinha que montar aquele computador, ligar fio, ligar peça. E eles perceberam que toda essa experiência de comprar um computador era algo que não era positivo, né? Ou seja, era algo que trazia pro cliente aquela sensação: poxa, eu até quero comprar um computador, mas nossa, só de pensar que vai ter que instalar, vai ter que comprar. Às vezes eu nem tenho um carro que comporte, porque a gente tá falando isso há anos atrás, era tudo muito pesado, né? Era tudo muito grande. E não era qualquer pessoa que montava um computador também. Então eles perceberam que essa experiência era muito ruim. A pessoa queria ter o computador montado, a pessoa queria ter aquele problema resolvido, mas o caminho que era necessário para chegar nessa solução era muito ruim, toda essa experiência. Então eles deram esse nome de experiência do usuário, né, do inglês User Experience, e perceberam que eles tinham que mudar isso, tinham que mudar essa experiência do usuário. Esse termo, ele é utilizado equivocadamente porque muitas pessoas estão ligando esse termo a algo digital, a algo online. Então, a experiência do usuário no site, experiência do usuário no e-commerce, experiência do usuário no aplicativo. Isso é só mais uma forma de você ter esse contato com o cliente. É só mais uma forma. Não significa que o X, né, a experiência do usuário, é só para negócios online. Não, é para tudo. Ou seja, quando a gente está falando de User Experience, a gente está falando de todo e qualquer contato que o cliente tem com a sua empresa. Todo e qualquer contato. Ou seja, se ela entrou no seu Instagram, ela está tendo um contato com você. Ela nunca nem foi na sua loja, você não sabe nem o nome dela, mas ela está no seu Instagram. Talvez ela nem vire seu seguidor, mas é um contato que ela teve com a sua empresa. Ela ligou para saber o valor do banho. É um contato que ela teve com a sua empresa. Ela foi fazer uma visita no seu pet shop. É um contato que ela teve com a sua empresa. Ou seja, todo e qualquer contato é um ponto de experiência do cliente com a sua empresa. E aí agora que a gente já entendeu um pouquinho esse termo, o que eu quero dizer para vocês? Como é que está a experiência do seu cliente relacionado ao seu negócio? Amanda, eu ainda nem abri. Tudo bem, mas talvez você não tenha pensado nisso agora, ainda, né? Então é o momento de você começar a estruturar, quando você está planejando, quando você está pensando no seu modelo de negócio, é o momento de você começar a pensar na experiência. Então vamos pensar o seguinte, ó, o que eu gosto de fazer? Vamos separar por setores, tá? Então quais são todos os setores que o cliente pode ter um contato com a sua empresa? De que forma que ele pode ter um contato com a sua empresa? Eu já citei as principais aqui, através das redes sociais, virando seu seguidor ou não,
enviando um direct, enviando um comentário, através de uma ligação, através de uma mensagem no WhatsApp ou através da parte física mesmo, ele chegando, entrando na sua loja, fazendo uma visita e por fim ele de fato virando seu cliente, ele comprando alguma coisa com você, ele fazendo o banho do seu cachorro, né, fazendo o banho do cachorro dele com você. Então todos esses pontos são pontos de contato que o cliente tem com a sua empresa. Uns mais profundos, outros mais superficiais. Mas a partir do momento que você entende que todo e qualquer contato é uma forma de abordagem, é um momento que você tem para pegar esse cliente e para, de fato, levar ele, né, para que ele faça alguma compra, feito isso, para que ele fidelize com você, todo o seu raciocínio muda. Porque se você não pensar que todo e qualquer ponto é um ponto de contato com o seu cliente, muitas vezes você foca em um só. Qual é? Do cliente na sua loja. Ah, Amanda, a experiência do meu cliente na minha loja, nossa, é maravilhoso. Eu tenho um atendimento impecável, porque o cliente entrou aqui, ele vai comprar, tá? Ele vai comprar. O cliente entrou aqui, ele com certeza vai virar o meu cliente, mas talvez você tá atraindo ele através de outras coisas, né, de outros pontos, ele nem tá chegando a experimentar essa experiência incrível que você criou só na loja física e nas demais. Às vezes tem uma discrepância entre esses pontos de contato. Na internet, você tem um super atendimento nas redes sociais, você responde, você comenta, você interage. Chega na sua loja física, a atendente mal dá um sorriso. Por quê? Porque na internet é você que responde, da sua casa, à noite, o tempo todo, você tá lá, você é o dono. E às vezes no momento que o cliente foi lá na sua loja, amou o atendimento online, amou como é que ele foi atendido ali. E aí, quando ele chega na sua loja, de repente não é você que tá lá, você não tem a sua equipe alinhada e tudo mais, a atendente mal dá um sorriso. Você quebrou aquele ponto de contato, esquece. Provavelmente vai vir seguido de uma frustração, seguido talvez até de uma reclamação, e que bom se o seu cliente reclamar, agradeça, porque você vai saber onde que está esse problema, porque muitas vezes eles não voltam e também não reclamam, né? Então tudo isso você faz com que você comece a tornar tudo de uma forma única, mas ao mesmo tempo personalizada. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre essa personalização. Mas você tem que entender que todos os pontos de contato são pontos em que você vai trazer esse cliente para a sua loja. Feito isso, você vai fazer o quê? Você vai fidelizar. Então, como é que tá a experiência? Como é que tá a experiência do seu cliente em todos os setores? Por exemplo, quer ver uma coisa que às vezes as pessoas esquecem? Google. Porque no Google Meu Negócio, quando a pessoa digita lá o nome do seu pet shop, vai aparecer, né? Se você for no Google Meu Negócio, você cadastrou, tal, vai aparecer sua empresa. Só que os próprios clientes, os próprios usuários do Google podem adicionar foto. Se você não tá o tempo todo cuidando ali, às vezes ficam umas fotos nada a ver. Vocês já buscaram, por exemplo, uma pizzaria. Aí você busca uma pizzaria, um sushi, e aí vem umas fotos assim, tudo meio feia, do prato meio sujo. Porque na verdade é foto de gente que postou e marcou o local, né? E aí eles utilizam aquela foto pro Google Meu Negócio. Então a pessoa foi lá, pesquisou como é que tá isso, como é que tá essa experiência. E gente, isso são detalhes que são super fáceis de passar. Então vamos pensar em todos os pontos de contato. Porque às vezes você pode falar assim, é tão difícil atrair cliente novo, eu não consigo atrair cliente novo, ninguém na loja vem. Às vezes as pessoas estão procurando o seu negócio, elas estão entrando em contato com você, mas a experiência que elas estão tendo está sendo ruim. Outro ponto fundamental é você pensar nas suas redes sociais. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, até porque pela primeira vez no Raio X Pet Shop, que começa na segunda-feira que vem, eu reservei boa parte de uma das aulas para falar sobre marketing digital e trazer para vocês um conteúdo muito incrível e muito profundo, algo que vocês não encontram por aí. Por quê? Porque a gente viu que muitas pessoas têm uma dificuldade imensa em fazer isso, né? Em ter uma rede social que de fato engaje e utilizar todo esse poder do marketing digital. E principalmente o marketing digital bem feito, com uma estratégia bem redondinha, ele traz muito resultado. Ele é um acelerador aí
do seu caminho até o pet shop lucrativo. Vamos lá, como é que tá a sua rede social? Ai, nossa, eu posto, mas eu não atraio cliente. Eu posto, ninguém comenta. Eu posto, ninguém curte, ninguém responde. Por quê? Porque você está interagindo do jeito errado. Você está só postando, você não tem estratégia. Hoje me perguntaram, um feed organizado é importante? É importante sim. Você ia gostar de ficar numa casa desarrumada? Você ia querer voltar naquela casa que está desarrumada? Você ia querer ser uma pessoa, um visitante assíduo daquela casa que está desarrumada? Não dá vontade. Perto de várias outras casas arrumadas que tem por aí, fala sério, né? Então eu vou ficar com a galera que tem casa arrumada. Por que eu vou ficar com quem tem casa desarrumada? É a mesma coisa. E sim, é fundamental você trazer o quê? Informações rápidas, acessos rápidos para que o cliente encontre as informações de forma rápida. Vou passar o preço por inbox. Sério. Vamos facilitar as coisas para o cliente, gente. Não dá mais, entendeu? O mundo, as pessoas querem tudo rápido, as pessoas querem tudo agora. Não dá mais. Se você não facilitar, você perde venda, você perde cliente. E cada vez mais o nosso mercado está muito bem selecionado, as pessoas estão mais profissionais e com certeza, quem fica pro amadorismo fica para trás. Fica para trás. Não tem como mais. Acabou. Não dá mais. E sim, ter uma rede social que não engaja, uma rede social que não representa o que de fato é o seu negócio, porque muitas vezes as pessoas não têm tempo para se dedicar, e eu sei que dá um tempo danado. Inclusive hoje eu fiquei um tempão, eu acho que uns 20 minutos para produzir um vídeo que vai pro Lorde, um Reels, de 20 segundos. Eu fiquei uns 20 minutos para fazer um vídeo de 20 segundos. Inclusive eu até vou mostrar para vocês aí o backstage, que foi muito engraçado. Mas enfim, dá um trabalho danado, eu sei. Só que se você não faz isso, você está deixando muito dinheiro na mesa, de não usar algo muito poderoso. E segundo, você não está criando uma experiência bacana para o seu cliente. Provavelmente você não vai atrair cliente por ali. Você vai ter que pensar de outra forma para você atrair cliente. E para mim, o marketing digital é a forma mais poderosa de você atrair novos clientes, tá? Então, o primeiro passo é você pensar em todos esses pontos de contato. Estão todos bem alinhados? Estão todos falando a mesma linguagem? Será que tem algum que está fora do seu radar? E como é que você pode ajustar todas essas experiências? Então, a gente tem também o cliente que é cliente de Taxi Dog, é cliente que não vai na sua loja. Como é que está a experiência de ser cliente do seu Taxi Dog? Você se relaciona com esse cliente? A gente já vai falar sobre isso. Mas como é que é? E aí? Essa experiência de ser cliente, chega no horário, você dá o horário, você percebe que o cachorro gosta, chega estressado, não gosta, como é que é essa recepção, como é que é o motorista, tá bem alinhado, tá sorridente, né? Tá de bom humor, como é que é ser cliente do seu Taxi Dog? Olha aí o tanto de ponto que a gente tem de contato com o nosso cliente, tem que estar tudo muito bem alinhado. E aí, então, assim, quais são os benefícios de você ter uma experiência do cliente, né? Uma experiência do usuário muito bem definida, porque, de novo, gente, eu não tô aqui para passar diquinhas fáceis para vocês. Não é fácil fazer isso que eu tô falando. Não é fácil você alinhar tudo, não é fácil você criar tudo isso. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Só que é óbvio que quando você faz o que ninguém faz, você tem resultados que ninguém tem, né? Por isso que poucas pessoas se destacam, por isso que poucas pessoas crescem. Por quê? Porque dá trabalho pra caramba, entendeu? Dá uma dedicação danada. Mas é o que de fato vai fazer o seu negócio crescer e se diferenciar dos demais. Então vamos embora. Quais são os benefícios de você ter essa experiência? Primeiro, você vai aumentar a atenção e engajamento. Então, assim, sabe aquela conversa gostosa que você tem com seus amigos, aquela relação que você tem de dar risada, né? E vira e mexe, você deve chamar uma amiga no WhatsApp aí para passar o tempo ou no direct. Você vai trazer essa mesma sensação para o seu cliente. Então, quando ele for lá na sua loja, ele vai se sentir em casa. Quando ele for, por exemplo, fazer um atendimento, perguntar alguma coisa, você vai de uma forma leve, vai mostrar, vai ser sincero, vai trazer muita transparência. Então parece que é um amigo sempre que está ali atendendo ele. E não aquela formalidade, ou não de repente alguém querendo vender a qualquer custo. Não alguém que não cria uma relação de confiança. Por exemplo, vocês já viram
como que a Netflix responde os comentários, seja do Instagram, seja do Facebook, é uma aula de marketing. É uma aula de marketing. Eles são geniais, eles são absurdamente criativos, super espirituosos, eles pegam o time do negócio, então eles estão o tempo todo interagindo, ou seja, as pessoas querem comentar nas postagens da Netflix só para ficar esperando o que eles vão responder. É interessantíssimo você seguir a Netflix e você avaliar todo esse relacionamento que eles constroem com o cliente de você, com o cliente deles. É uma forma divertida, uma forma leve, uma forma engraçada, né, que você se conecta, que faz sentido. Agora, é óbvio que isso não é fácil, né, e talvez também não faça sentido para o seu modelo de negócio essa diversão, ou de repente não é nem essa irreverência, né? Talvez você queira passar uma coisa mais séria, enfim, até porque a gente está lidando com saúde, com pet, então talvez não faça sentido essa linguagem para o seu modelo de negócio, mas a questão é você fazer com que o cliente crie essa relação de confiança, sabe? Que ele entenda quem você é, você mostre o que você faz, o que você estuda, né? Na conversa você insere todas essas informações, aos poucos o cliente vai criando essa relação com você. Outro ponto é que quando você tem uma UX bem definida, você consegue o que? Transformar visitantes em clientes, né? Então, aquelas pessoas que vão lá só conhecer a sua loja, tô só olhando, tô só passando, vem conhecer e tal, ou aquelas pessoas que te seguem no Instagram, você tendo uma ação muito bem definida, uma estratégia muito bem definida, você consegue fazer com que essas pessoas virem visitantes e, consequentemente, visitantes virem clientes, né? Porque pensa bem, a gente gasta tanto, não só de dinheiro, mas de energia e de tempo para fazer com que o cliente venha até a loja, que se você tiver um cliente que é seu visitante, ele só foi lá conhecer a loja, passeou e não comprou nada, desculpa, mas é por incompetência sua. É por incompetência sua. Você gastou muito para aquele cliente estar lá. Você gastou tempo, você investiu energia, você ficou pensando, por exemplo, nas postagens que você iria fazer, você ficou ali se dedicando para isso. O cliente vai até lá, ele pega o carro dele, ou ele pega um Uber, ou ele, enfim, vai a pé, ele entra na sua loja, ele está no seu domínio, ele está no seu espaço, e você não vende nada. E é porque você não tem processos definidos, é porque você não tem uma experiência definida. Qual é a experiência dessa primeira visita? Como é que você vai fazer esse tour? Por exemplo, quando você vai conhecer uma escola de uma criança, você vai conhecer, você é mãe, para quem é mãe que sabe, você tá vendo em qual escola você vai colocar seu filho. Eles têm todo um tour programado. Tem lá, primeiro vai passar na sala, depois no playground, depois vai parar pro café, vai parar pro bolo, vai explicar. Tipo, eles têm todo um script de visita. Porque eles sabem que esse pai tá visitando várias outras escolas. E que se eles não criarem uma relação de confiança, que se eles não mostrarem o diferencial e por que o filho dele tem que estudar naquela escola e não em qualquer outra, ele perdeu. Aquele pai tá fazendo um monte de visita. Aquele pai tá conhecendo um monte de escola. Então, eles têm uma estratégia. Não só para mostrar todos os diferenciais, mas é óbvio para fazer com que o pai matricule o filho ali. Então, eles têm um script dessa primeira visita. Você tem um script de quando o cliente entra a primeira vez, como é que você faz, como é que é a abordagem, o que você mostra? Você só fala do banho? Ou você mostra algum produto? Ou você mostra algum serviço que você tenha? Eu sempre costumo falar isso, você esfrega o seu diferencial na cara do seu cliente, porque muitas vezes o seu diferencial é só seu, e só você sabe, mais ninguém. Você deixa bem claro qual que é o seu diferencial quando o cliente entra na sua loja, você mostra qual que é, você dá um jeito de mostrar, de não só falar, mas dele vivenciar esse diferencial. Vocês estão vendo como é fácil pensar fora da caixa no mercado pet? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, esse é um outro benefício. E principalmente um benefício incrível, né, da UX, que é o que a gente está falando aqui hoje, é você fidelizar cliente. Por quê? Se o tempo todo o seu cliente está tendo experiência agradável com você, não só a maneira que você se relaciona com ele, a maneira como o pet dele é tratado, a maneira que você resolve cada vez que ele tem algum problema, não só problema relacionado com a sua empresa, mas algum problema pessoal. Por exemplo,
Gente, desculpa, hoje eu realmente esqueci de desmarcar o Taxi Dog, foi um dia muito corrido pra mim, aconteceu tal e tal coisa, realmente você me desculpe e tal, eu esqueci de desmarcar, vocês foram até lá em casa e não tinha ninguém. Não, não é nem questão da taxa mesmo, assim, eu até pago a taxa, porque eu sei que, né, quando não desmarca com antecedência é cobrada uma taxa, mas eu queria realmente me desculpar, porque isso nunca aconteceu, foi um dia atípico devido a alguma coisa. Cara, ele nem pediu pra você isentar a taxa, mas pô, é um cliente que nunca fez isso. Ele tá abrindo com você alguma questão pessoal que ele teve. Por que não virar e falar, não, fica tranquilo, a gente não vai cobrar essa taxa, a gente te entende, tá tudo bem, vamos remarcar, espero que fique tudo bem com você, com a sua família, que você resolva toda essa questão. Ah, por exemplo, tem como vocês entregarem uma ração aqui em casa pra mim agora? Nossa, por favor, será que não tem como você entregar? Eu sei que vocês já encerraram o período de entrega, mas aqui eu tô com um problema de família, eu só consegui chegar em casa agora, só agora que eu vi que não tem ração, mas eu tô sem carro, sabe? Então, assim, a maneira como você lida não só com os problemas que ele tem em relação à empresa, mas com os problemas pessoais. Tudo isso ele fala assim, gente, pode abrir o pet shop que for, mas o tanto que esse pet shop me ajuda, o tanto que esse pet shop quebra meus galhos, o tanto que eles fazem de tudo pra me atender super bem, não troco por nada. Quer ver uma coisa? Eu fiz um post hoje e eu esqueci de postar, mas acabando essa live aqui eu vou postar, que eu falei sobre Bravecto. Eu já escutei pessoas, né, que, enfim, querem falar do mercado pet, mas muitas vezes falam sobre algo que elas não vivenciam, dizendo que vender Bravecto não dá lucro. Isso é mentira. Que Bravecto só dá lucro porque quando a pessoa compra para essas grandes operadoras, tipo Pets, tipo Pet Love, que tem um poder de compra gigante, e aí você, como você é menor, você não consegue fazer o mesmo preço da Pets, do Pet Love, e aí com isso você não vende, que vai ficar parado no seu estoque e que você vai ter que vender um preço que você não consegue. Quem fala isso são pessoas que não sabem sobre estratégia de vendas, são pessoas que não sabem agregar valor, são pessoas que de fato não pensam fora da caixa. Porque eu vou falar pra vocês, é perfeitamente possível vender Bravecto. Aqui em Campo Grande tem Pets, tem uma Pets bem próxima em uma das minhas lojas, por sinal, e a gente vende muito Bravecto, muito, e com uma lucratividade incrível. Posso garantir pra vocês. Por quê? Porque eu soube agregar valor. O meu cliente, ele não quer pagar mais barato do Bravecto. Sabe o que ele quer? Ele quer ter a comodidade dele não ter que pensar quando o Bravecto do pet dele acaba. Ele quer ter a comodidade do pet dele sempre saudável e sem nenhum carrapato. Porque é um pet que dorme na casa, que dorme na cama, que tá o tempo todo ali com filho, com criança. Ele não quer não só o carrapato pela insegurança em relação ao animal, mas também em relação à família. Ele quer o quê? Gente, resolvam pra mim. Ah, Amanda, é porque você lida com um público A. Posso dizer pra vocês que grande parcela disso sim. Mas eu tenho muitos clientes que não são público A. E mesmo assim, eles pagam, porque eles querem essa comodidade. Coisas que esses outros negócios, né, Pets e, enfim, Pet Love e tudo mais, você compra mais barato? Compra. Só que não tem tudo isso. Fora que eu sei negociar com o fornecedor. Eu sei analisar todas as minhas vendas. Eu sei o quanto que eu vou vender de Bravecto. E eu consigo unificar todo esse meu pedido e negociar um bom desconto com ele. Enfim, é toda uma estratégia que eu já compartilhei com os meus alunos sobre isso. A questão é, todo produto dá para ser vendido. Todo produto, todo cliente quer alguma coisa, está buscando alguma coisa. E você, como empresário, o seu papel é você simplesmente identificar o que é o mais importante para o seu cliente. A partir do momento que você entende isso, você fideliza. Gente, pode vir o pet shop que for, com o preço que for. Se você entrega o que o seu cliente quer, que muitas vezes não é preço, muitas vezes não é um atendimento básico, é o além. E a UX bem definida, ela te dá o que? O efeito uau. A user experience, né, a experiência do usuário muito bem definida, ela traz o efeito uau para o cliente pensar e falar assim, caracas, não esperava isso dessa loja. Meu Deus, que incrível, nossa, que demais que fizeram isso, virei fã.
agora eu virei fã dessa loja. Ou seja, você começa a transformar clientes em fãs, em defensores, porque você entrega muito mais do que ele espera, você entrega muito mais do que ele imagina, você faz coisas que nenhuma empresa faz. Exatamente por isso, quando a gente está falando de experiência, a gente está trazendo algo tão poderoso, que é a UX, né? Antes da gente partir para o próximo ponto, eu quero falar um pouquinho, algumas dicas para que vocês consigam criar essas experiências. Tudo bem, Amanda, eu já entendi que isso é muito importante, isso realmente é fundamental, trazer esse retorno, né? Criar todas essas experiências para o cliente, eu já entendi. Mas assim, ainda não está claro para mim exatamente como eu fazer isso. Então vamos lá, vou trazer algumas dicas para vocês. Primeiro passo. Gente, eu falo isso assim, ó, sei lá, toda live eu falo isso. Mas é para vocês terem uma ideia de como isso é fundamental, que é o quê? Entender exatamente quem é o seu cliente, quem é, o que ele quer, o que ele busca, qual que é masculino ou feminino, qual que é faixa etária, tem família, recém-casado, onde ele mora, ele tem filho, o filho, que idade que tem filho, já tá adulto, já saiu de casa, é filho pequeno, criança, ou são universitários, entender tudo, porque a partir daí você vai começar a perceber o que o seu cliente quer. Então, por exemplo, o meu cliente é um cliente muito família, ele tem filho, são cachorros que convivem com crianças, são crianças que adoram levar o cachorro no pet shop e participar de toda essa experiência, né? Então, eu preciso perceber que cada experiência que eu crie pro meu cliente, se eu puder agregar algo com a criança junto, né? Isso é incrível, porque eu vou conquistar uma outra área, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, uma outra vertente que o cliente não tá esperando, tá? Então, por exemplo, você simplesmente pensar que se o seu cliente tem criança, e quase sempre ele vai com criança no pet shop, você já pensou em fazer uma área kids? Amanda, não tem espaço. Gente, uma área kids, uma mesinha pequenininha, tá? De um lugar que seja, com desenho, com giz, com lápis de cor, com desenhos impressos com a logo do seu pet, desenhos que você vai pegar na internet, você vai colocar a logo do seu pet, que essa criança vai levar para casa, que ela vai chegar para a mãe e falar: mãe, por favor, vamos lá naquele pet shop que tem desenho, lá tem desenho de cachorro, nossa, eu adorei aquele desenho, lá tem lápis de glitter, compra um lápis de glitter, compra alguma coisinha diferente em vez de lápis de cor normal, lá tem um giz de cera diferente. O tempo todo você vai estar criando a sua marca, né, em todos os membros da família, e com isso você vai fazer com que o seu negócio seja lembrado. Então, às vezes, não necessariamente por quem tem o poder de compra, que no caso é o dono, o tutor do cachorro, né? Mas às vezes a criança tá lá. Eu gosto tanto de ir naquele pet, nossa, aquele pet tem água, aquele pet tem nananã. E como é que é o atendimento da sua equipe em relação à criança? Porque se é uma criança que destrói a loja, tem uma tendência da equipe ficar olhando torto para a criança, porque a equipe fica pé da vida, né? A criança vai destrói toda a loja, não sei o que. Claro, eu sei, gente, tem mãe também que não percebe, ou sei lá, que não se toca, que tá destruindo a loja, né? Chama a atenção da criança e tudo mais. Mas como é que é a reação? Não dá pra gente pensar no outro. Tem que o quê? Interagir com essa criança, conversar, explicar: vem cá, eu vou te levar, vem aqui no vidro, vem ver seu uau-uau, dá tchau pro uau-uau. Como é que é essa relação? Porque, principalmente quando a gente tá falando de pai e mãe, a gente gosta dos locais, né, que os nossos filhos são bem tratados. Já pensou nisso? Olha só que efeitual você vai entregar pro seu cliente, muito além do que ele imagina. Ele não imagina que vai ter um atendimento específico para criança, que vai ter um pirulito, por exemplo, com a marca do seu pet shop, que vai ter um desenho, alguma coisa, que vai ter um brinde além do pet para criança também, né? Uma dica interessante. Outra coisa, quando você cria, né, para você criar toda essa experiência, tem que ter organização e processo. Organização e processo, isso é fundamental. Senão não vai rolar. Se cada um fizer de um jeito, se depender tudo de você, do dono, tá? Isso não vai acontecer, porque você com certeza
vai depender de uma pessoa, e ainda que seja você que é o dono, vão ter momentos que você vai esquecer, que você vai falhar, então tem que ter muita organização. Se for só delivery, gente, você vai criar uma experiência em relação a um delivery. Como é que é essa entrega do animal, como é que é essa recepção, como é que é o contato, você envia brindezinhos para o seu cliente, por exemplo, você envia, sei lá, alguns recadinhos pela lista de transmissão, alguma novidade, alguma coisa assim. A partir daí você vai criando essa relação com o seu cliente. E principalmente, né, gente, aceitar feedbacks. Eu sei que às vezes não é fácil, mas aceitar feedbacks e fazer pesquisa, afinal de contas, você está criando tudo para o seu cliente. Então, às vezes, você tem algum programa, você tem alguma ideia, alguma ação incrível, você achou incrível, mas que no fundo não trouxe tanto retorno assim, né? Por quê? Você tem que ouvir quem é o mais interessado nessa parte, que é o cliente, né? Então, enfim, uma resumidinha aí dessa UX, para que vocês entendam que, para mim, essa é uma das formas mais poderosas de você fidelizar cliente, você ter toda essa experiência muito bem unificada em todos os pontos de contato, ter essa clareza que o seu cliente pode entrar em contato com você por diversos setores, não só cliente, mas futuros clientes, e que se às vezes eles não estão virando clientes, é por falta de ter essa experiência, né? A falta dessa experiência não faz com que você chame atenção para que ele vire seu cliente de fato, e a partir do momento que você deixa isso muito bem resolvido, muito bem organizado, você consegue ter todos esses benefícios que eu falei aqui, não só fidelizar cliente, né? Hoje a gente está falando sobre esse ponto, é um dos pontos principais, mas também o fato de você trazer outros benefícios. Agora, esse é o ponto 1. Vamos agora para o ponto 2, entramos agora na segunda parte da live. A gente vai falar sobre marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento, ele é um marketing feito, criado, né, pensado, estrategicamente elaborado exatamente com a finalidade de fidelizar clientes, tá? O marketing de relacionamento, ele é exatamente feito com essa ideia, para que você fidelize o seu cliente. Então, quando você está pensando, eu quero fidelizar cliente, o que você tem que fazer? É um marketing de relacionamento, tá? Então, ele não é para atrair novos clientes, ele talvez até atraia por conta das recomendações. Agora, o que é mais importante é o foco principal do marketing de relacionamento, que é fidelizar cliente. Por exemplo, quando vocês veem lá anúncio de uma operadora, da Claro, da Vivo. Traga o seu chip, traga a sua linha para a Vivo e tenha tantos % de desconto na sua primeira compra, ou só por R$199 você vai ter minutos ilimitados, você vai ter internet ilimitada, tal. Você já é cliente da Vivo e você não tem todos esses benefícios. Aí você vai lá na Vivo e fala, pô, sacanagem, né? Para clientes novos, para clientes novos vocês dão esse desconto, mas eu não sou cliente nova e eu queria ter isso também. O que a Vivo fala? Desculpa, é só para clientes novos. Isso, ela tá fazendo uma estratégia para atrair clientes novos. E claro, ela tá consequentemente minando a sua relação com os clientes já existentes. Por quê? Porque no caso dessas operadoras de telefone, é mais relevante para eles atraírem novos clientes do que de fato melhorar essa relação com os clientes já existentes. É óbvio que eles têm consciência disso. Imagina só, uma operadora de telefone, o tanto que ela não investe, né, em marketing, o tanto que ela não contrata empresas assim super especializadas e competentes em relação a isso. Então, o que eu tô falando aqui não é uma novidade para eles. Eles têm consciência que quando eles fazem essa ação, eles criam problemas e insatisfações com clientes que já são clientes deles, porque eles pensam, poxa, cliente novo tem mais benefício, é mais beneficiado do que eu que já sou cliente. Sacanagem. Só que,
para eles, tanto faz, tanto fez, porque o que eles querem é atrair clientes novos, então fica essa briga, né? Quem aqui já não foi de um, voltou pro outro, foi de um, voltou pro outro, ficou pulando, o que era melhor para você, depois que teve a portabilidade, não precisava mais trocar o número, né? A gente ficou pulando aí de galho em galho, conforme vai tendo uma oferta melhor e acabou a sua fidelidade, você tá ali pulando de galho em galho, quem nunca? Né? A gente também acaba utilizando disso daí, apesar de a gente ficar muito chateado com muita coisa, mas a gente aproveita esses benefícios e é o que faz sentido para ele. Agora, no nosso caso, no tipo do nosso negócio, é fundamental a gente construir um marketing de relacionamento. Por quê? Porque pra gente a longo prazo, a gente pegar um cliente que a gente fidelizar ele, a gente tem uma longa jornada, que é a vida do animal, né, a vida do pet. Esse cliente ele pode vir a ter outros pets, né? Ele pode, geralmente são pessoas que convivem com pessoas que também têm pets, porque acabam se formando uma tribo, né? São pessoas que convivem, que enfim, se relacionam com pessoas que também são apaixonadas por pets, então elas têm uma facilidade em recomendar muito mais. Então, para o nosso tipo de negócio, é fundamental a gente investir no marketing de relacionamento, porque você vai conseguir fidelizar esse cliente e a gente tem uma possibilidade de aumento de ticket médio muito grande, ou seja, aquele cliente seu que hoje ele é um cliente só de banho, por exemplo, ele pode vir a se tornar um cliente de plano fidelizado de banho com você. Se você prestar serviços veterinários, de repente ele começa a fazer vacina, ele começa a fazer consulta, talvez até mesmo uma cirurgia. Se você tem loja, talvez ele vai começar a comprar as coisas com você, comprar ração com você. Ou se você tem só banho mesmo, só banho e tosa, hoje é um cliente só de banho, mas logo ele começa a fazer tosa, logo ele começa a fazer serviços extras, hidratações e tudo mais. Então ele começa a fidelizar com você. Ele começa a fidelizar. Então, pra gente, pensando a longo prazo e no nosso ganho de ticket médio, né, o quanto que a gente pode ganhar nisso, investir no marketing de relacionamento, ele com certeza faz muito sentido. Então, basicamente, como o próprio nome diz, o marketing de relacionamento é você reforçar essa relação positiva. Vamos imaginar o seguinte, ó, pensa num relacionamento entre duas pessoas, homem e mulher, enfim, um relacionamento amoroso, tá? Ou um relacionamento até de amizade mesmo, ou um relacionamento amoroso ou um relacionamento de amizade. Vamos imaginar que esse relacionamento quase não tem conversa, um não liga pro outro para dar parabéns nos dias de aniversário, de vez em quando eles se encontram e trocam 2 ou 3 palavras. É um relacionamento que tende a ser duradouro? É um relacionamento forte? Se de repente um relacionamento de amizade, só que você tem essa pessoa que tá ali na sua vida há alguns anos e tal, mas você não tá próxima dela todos os dias. Às vezes você fez uma nova amizade e que você tá ali com uma proximidade, com uma frequência e tudo mais, uma chance grande de você começar a conviver e ter um relacionamento mais forte com essa pessoa. Por quê? Como o próprio nome diz, o marketing de relacionamento, ele precisa ter frequência. Ele precisa ter frequência, ele precisa ter dedicação. Então não adianta você só lembrar do cliente quando você está precisando pagar boleto, né? Ai meu Deus, estou precisando pagar boleto, vou fazer uma lista de transmissão aqui, vou fazer uma ação aqui para ver se vende alguma coisa, porque eu estou precisando pagar boleto. Você vai vender? Talvez até vá. Mas agora se você tem um relacionamento que é frequente, constante, você está se dedicando para esse relacionamento, com certeza você vai colher muito mais frutos. Então, como o próprio nome diz, é você reforçar essa relação de forma positiva, é você dizer para o cliente assim, nossa, que bacana que você é meu cliente, que bacana que a gente tem esse relacionamento, olha como eu estou prestigiando você pelo fato de você ser meu cliente. Então, como eu falei lá em cima, sobre o fato de você ter uma experiência do seu usuário de uma forma unificada, mas ao mesmo tempo personalizada, tá? A ideia entra exatamente aqui no marketing de relacionamento. Por quê? Não adianta você tratar todo mundo igual. Pensa o seguinte, aquele seu cliente que gasta, né, que enfim, investe no cachorro dele, ele realmente consome muito dos seus produtos e muitos dos seus serviços, ele é um cliente que merece um tratamento diferenciado em relação a outro que vai uma vez a cada 2 meses só para fazer tosa. É óbvio, e aliás, eles
espera isso de você. Ele espera ter um tratamento diferenciado. Os clientes são mal acostumados, tá? Então ele espera sim ser mimado, ele espera sim que você resolva um problema dele de uma forma diferente, pelo fato dele ser um cliente que ele sabe que ele é diferenciado no seu negócio pelo tanto que ele consome. Ah, Amanda, mas a gente que é folgada, tem gente que quer fazer tudo do jeito dela, tem gente que acha que a gente tem que parar para atender. Concordo, 100%. Tem muita gente folgada mesmo. Só que a partir do momento que você cria um marketing de relacionamento, essa pessoa que ela é folgada, você não vai fazer isso por ela, entendeu? Você vai fazer pelos clientes que realmente contribuem com o seu negócio. E aí a gente tem uma regra que é a regra do 80-20. Ou seja, 80% do seu faturamento, ele é fruto de 20% dos seus clientes. 80% do seu faturamento, ele é fruto de 20% dos seus clientes. E aí eu quero saber, você sabe quem são esses 20%? Da sua cartela de clientes, quem são esses 20% desses clientes que trazem 80% do seu faturamento? Tá aí o primeiro passo para um marketing de relacionamento muito bem eficaz. É você mapear os seus clientes. Esse é o primeiro passo. É você começar a mapear todos os seus clientes. Então, quem são os mais antigos? Quem são os que compram mais? Né? Quem são aqueles que contribuem muito para o faturamento da empresa? Começou a mapear esses seus clientes, você vai começar a criar abordagens para cada um deles, né? Há benefícios. E aí entra sim aqui a parte de um programa de fidelidade. Muitas pessoas fazem o cartãozinho, muitas pessoas fazem lá o selinho e tudo mais, né? Fazem esse tipo de programa de fidelidade, mas fazer só isso eu acho pouco, né? Fazer só isso eu acho pouco porque você acaba transformando o seu cliente em cifras, assim, sabe? Tipo, quem gasta mais leva mais. Então eu acho que é além disso, porque sabe aqueles clientes que eles talvez não sejam os que mais gastam na sua loja, mas é aquele cliente de energia boa, sabe? Ele entende aquele dia que você tá muito cheio e tá tudo bem, às vezes o cachorro dele dá uma atrasadinha. Você fala que precisa realmente cuidar, fazer uma vacina, ele vai e cuida, fazer uma consulta, fazer um exame, né? Então, esse tipo de cliente é aquele cliente que você quer ter na sua loja, que faz sentido. Afinal de contas, a gente está criando um negócio para se relacionar com pessoas. Mas como assim? Não é um pet shop? Eu montei pet shop porque eu adoro animal. Tudo bem, você vai se relacionar com o animal, mas quem tem aí o poder de decisão, quem tem o poder de compra é o dono do animal, é o tutor do animal. Então você vai ter que se relacionar com ele sim. Relacionamento de pessoas, né, é fundamental para que você crie tudo isso. Então, afinal de contas, a gente não está criando um negócio, a gente que está empreendendo. A gente tem que saber sim se relacionar com pessoas. E quando a gente está se relacionando com pessoas, a gente está lidando com expectativas, a gente está lidando com frustrações, a gente está lidando com emoções, a gente está lidando também com razões, o que cada um pensa, o que cada um sente, o que cada um acha, né? A gente está lidando com tudo isso. A partir do momento que você entende o quanto que isso pode te beneficiar, se você usar isso para o lado certo, é uma das grandes sacadas para você fazer com que o seu negócio tenha muitos clientes fidelizados. Por quê? Porque cliente fidelizado, ele é 7 vezes mais barato do que um cliente novo. 7 vezes mais barato. Então, muitas vezes, se você não cria, se você não tem marketing de relacionamento, você está tendo que o tempo todo buscar clientes novos, o tempo todo fazer ação para buscar cliente novo, o tempo todo querendo mostrar que as pessoas têm que levar no seu pet shop, o tempo todo as pessoas têm que virar seu cliente, porque você tem que mostrar o quanto você é bom, enfim. Sendo que o cliente que já foi lá, já experimentou, já virou seu cliente, já comprou alguma coisa de você, a chance dele continuar com você é muito maior, se você tiver estratégias para isso, né? E o marketing de relacionamento é uma delas. Então vamos lá, você mapeou os seus clientes. O próximo passo é você segmentar. Você vai segmentar e personalizar. O que cada cliente desses que você mapeou, o que eles buscam,
o que faz sentido para eles. Então, por exemplo, você pode mapear entre porte grande e porte pequeno, né, para que você mande informações ou para que você mande produtos que façam sentido para o cachorro dele, né? Então, imagina só, você faz uma lista de transmissão de, sei lá, de um brinquedinho para filhote que chegou. Imagina que legal se você só mandar para quem de fato tem filhote. A pessoa que não tem filhote ou que tem um cão de porte grande vai olhar e vai ver que o seu atendimento ele é geralzão, né? Agora, ele pode, se você tiver um atendimento personalizado, você só mandar aquilo que de fato o cachorro dele vai usar, muda completamente. Muda todo o jogo. Então você pode segmentar também, sei lá, cães de pelo curto, cães de pelo longo, conforme a necessidade de cada um desses, né, de cada uma desses grupos aí que você segmentou. Próximo passo para você ter um marketing de relacionamento eficaz é você o quê? Criar ações que incentivem o retorno. Criar ações que elas têm como papel principal, como objetivo, fazer com que o cliente retorne para sua loja. Exemplo, quem faz isso muito? Restaurante. Olha, se você responder a nossa pesquisa de satisfação aqui, você ganha um cupom de desconto para o seu próximo prato. Ou seja, você tem uma pesquisa do cliente, né? E ao final você vai dar um cupom em que vai incentivar ele a retornar. Então é fundamental você criar ações, e aí que entra o programa de fidelidade, para que o cliente, o quê? Sinta vontade de voltar com você, sinta vontade de voltar a ser seu cliente, voltar a consumir com você. Quem faz isso muito bem também são as companhias aéreas, né? Conforme você vai voando, você vai ganhando ponto. Chega uma hora que você começa a ter prioridade no embarque, você começa a ter sala especial, você começa a ter privilégio na escolha do assento. Você começa a muitas vezes ter um assento diferenciado e um atendimento diferenciado durante o voo, porque você é uma determinada categoria de cliente. Então, as companhias aéreas, elas fazem isso muito bem, porque elas conseguem o quê? Mapear, segmentar o que faz sentido para o cliente dela, né? E como o cliente vai subindo de escala. Então, galera que voa demais fala, poxa, eu sempre gosto de comprar voo lá na Gol ou na TAM, porque lá eu já tô com um score bacana, então eu tô sempre ali, prefiro voar ali, mesmo que eu pague um pouquinho mais caro, porque vale a pena que eu ganho ponto e eu sou lá cliente, nem sei lá, mas sei lá, Platinum, cliente Black, não sei como que funciona. A mesma coisa com cartão de crédito. Conforme o seu score, conforme o seu consumo no cartão de crédito, você vai ganhando benefícios. A mesma coisa, são marketing, é o que? Marketing de relacionamento. O tempo todo a empresa tá te dando informação para que você, te dando informação não, tá te dando incentivos para que você volte para a empresa, para que você volte a consumir, né? E é claro que o cartãozinho fidelidade, ele acaba assim fazendo isso, mas ele por si só, eu acho ele muito pouco. Geralmente, também, porque o brinde que a pessoa ganha, o bônus que a pessoa ganha quando ela completa um cartão, geralmente é algo assim, simples, sabe? Não é algo que a pessoa fala, nossa, caracas, que legal, eu vou ganhar tal coisa, né? É algo assim, você vai ganhar um banho, você vai ganhar, então assim, conforme o seu cliente, talvez aquilo não é aquilo que ele está buscando. E principalmente, peguem essa dica que eu vou dar agora, uma dica muito importante. Todas as vezes que você dá um brinde ou um bônus que a pessoa pode comprar, ele não tem tanto valor assim. Vou dar um exemplo. Quem nunca foi numa farmácia e comprou um shampoo e um condicionador da Dove, porque vem numa necessaire maravilhosa. Você até nem gosta tanto daquele shampoo e daquele condicionador, mas aquela necessaire, não tem a necessaire só para vender, porque a Dove não faz necessaire. Mas você comprou o shampoo e o condicionador por conta da necessaire, porque era um bônus, um brinde muito incrível, que você não consegue comprar separado, você não tem essa possibilidade de compra separada. A mesma coisa acontece quando você dá algo que o cliente pode comprar, né? Então, se você for fazer essa questão do cartão, pensa em um brinde, em um bônus que o cliente não pode comprar.
porque vai se tornar algo mais exclusivo ainda, né? Só vai ter quem de fato tiver uma relação com a empresa, né? Só vai ter algo, vai ser algo que é exclusivo e, se possível, também personalizado. Mais incrível ainda.